que eu pergunto para as duas também, o que antes importava muito quando vocês moravam na cidade e deixou de ser importante estando lá? Olha, eu vou. Eu acho que eu vou ser massacrada pelo que eu vou falar. Nada. Mas é. Cancelada, Momo. Vem fazer Cancelada, vou podcast, ser vai ser cancelada. cancelada. Não se lembro se foi da penúltima ou última vez que eu vim aqui. Eu era uma pessoa muito ligada, e sou ainda, às artes, né? Aham. Ao cinema, ao teatro, à música, show. No nível de mostra internacional de cinema, eu não chegava a comprar a carteirinha, mas quando eu tinha um dia livre, eu ficava vendo um filme Um atrás do outro, né? E isso eu sinto que é o que me nutria estando aqui, né? Uhum. E aí não se lembra se foi na última ou penúltima vez, que eu fui no café ali do cinema aqui da Paulista e vi todos os filmes do Oscar e tal. Eu falei, uau, parece que eu não tenho mais essa necessidade, sabe? De consumir, né? Esse tipo de expressão artística com tanta voracidade como eu tinha. Antes. Então, hoje, tô vendo uns filmes pontuais, né? Mas, assim, não era aquela coisa, eu preciso ver porque esse tá no Oscar, aquele tá no Oscar. Sabe aquela coisa de uma voracidade, né? Então, eu sinto que essa é uma das coisas, sabe? Que eu sinto que eu achava que eu era totalmente dependente. Então, eu vou mudar lá para São Francisco Xavier, que não tem nada. Uhum. E aí, o que a gente descobre? Que é uma mentira. Lá, a gente tem muita coisa. Às vezes, tem 3, 4 compromissos no dia. E eu tenho brincado, eu falo, gente, aqui eu tenho uma vida social mais intensa do que eu tinha em São Paulo e de mais qualidade. Mais genuína porque também, é né? uma coisa de comunidade, das relações. Então, tem shows, tem cinema na praça, no espaço tal. Então, isso, né? O que a gente vai e se reúne. Não que eu não tivesse isso aqui, eu tinha também grupos de amigos, né? De uma época que, os almoços de domingo, cada domingo na casa de um e tal. Mas é como se lá a gente tivesse espaço para fazer isso com mais qualidade, né? Assim, porque é mais fácil eu descer, né, para casa da Mari a pé e a gente se reunir do que eu pegar um carro e cruzar a cidade para ir para casa de alguém, né? Apesar de que eu também não sofria tanto com essas coisas ruins de São Paulo, que todo mundo fala, né? O trânsito. Acho muito porque você se conectava já com esse belo, né? Assim. Para mim, a coisa da espera também nunca foi muito. Eu sempre aprendi a usar a espera a meu favor, quando a gente vai para alguma coisa. Mas, eu acho que é um pouco isso, assim, que eu posso dizer que veio forte para mim, né? E que quando eu vim aqui dessa vez, eu encontrei pessoas e que foi legal. Eu falei, gente, é isso que para mim importa, um encontro com as pessoas. Sim. Então, eu venho para essa cidade com 1 milhão de opções e o que importa é o que a gente está fazendo aqui agora, tá conversando, né? Conversar com as pessoas que, né, faz tempo que eu não vejo. Tá enfim, inteira, né, e nas tá situações. inteira, Então, é um pouco isso, assim. Então, hoje é o que eu sinto, enfim. Mas deixa a Mari responder, porque Mari, depois Mari. tem umas derivações disso, Sim. né? Não, eu sou um pouco diferente já. Quando eu venho, eu quero aproveitar a parte da arte, do cinema, do teatro. Falei ontem isso pra Momo. Tipo, essa vez eu vim muito rápido. Falei, não vai dar tempo nem de eu ver um filminho. Ai, meu Deus, nem eu queria, eu gosto E também. é a parte que eu gosto da cidade agora é essa. Além de vir para ver minha filha que tá aqui, porque uma das minhas filhas acabou indo morar fora do Brasil, e uma tá aqui. Então, além de ver a minha filha e vir para trabalhar, o que eu gosto de fazer aqui é aproveitar o que São Paulo tem de maravilhoso, que é a arte. Eu gosto muito. Ainda não me desapeguei dessa parte. Ninguém falou da comida. Mas sinto que me Que lá é desapeguei. uma delícia, né? Sinto que me desapeguei de muitas coisas e acho que comida é uma das coisas. Eu me desapeguei. Assim, o que eu sinto, Paty, é que quando a gente sai da cidade, eu já tinha tido essa experiência quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu morei 5 anos em Florianópolis. Quando a gente sai da cidade grande, a gente desapega das coisas que não são tão boas muito rápido. Sim. Então, por exemplo, trânsito,
a correria, Aham. o ritmo, essas coisas você desapega fácil. Então, quando eu venho, eu sinto esse baque, assim, né? Mas, por exemplo, onde a gente tá numa montanha que é 10 quilômetros da cidade, não é assim do ladinho de São Francisco Xavier, tem que Aham. subir uma montanha. A gente fala que a montanha é sagrada e você sobe, sobe, sobe. E a preocupação era como vai ser a internet, né? Como é que eu vou trabalhar com a internet? Será que a internet é boa? Será que... Então, assim, eu me desapeguei muito disso. Hoje eu vejo, assim, tem uma internet boa, mas às vezes essa internet falha. Porque eu tô no meio da floresta, entende? Às vezes quando chove, cai a energia. Às vezes quando chove, cai a internet. E aí tem que ter plano A, plano B, plano C. Então, tudo isso eu fui me adaptando, porque aqui isso tudo é muito fácil, né? É difícil faltar internet, se bem que hoje a gente está na era dos apagões. Sim. Tá acontecendo mais. Mas é algo que você se desespera mais quando acontece aqui ou lá? É algo que eu me desesperava muito quando eu cheguei lá. Tá. Porque eu cheguei Gostei lá em do janeiro, na desesperava. época das chuvas, e às vezes a internet falhava, e eu tinha um trabalho onde eu tinha que sustentar um encontro online durante 3 horas. Aham. Sem internet, faz como? Aí eu tinha que ter um plano A, plano B, plano C, tem um plano de ir para casa da vizinha. Aham. E acho que isso é uma coisa que eu celebro muito. Acho que Poder contar com... não, uma das pessoas. coisas que me fez decidir também ir para São Francisco Xavier, porque eu ia até a Momó lá. Uma rede, né? Uma rede, assim, era minha vizinha pertinho, assim, e que já estava lá há um tempo. Então, assim, ter essa confiança de que eu não estava sozinha e que quando eu passasse por qualquer perrengue, você tem com quem contar lá, porque tem essa proximidade. Como as pessoas se encontram mais, aprofundam vínculos. Você vai criando uma Sim. rede muito mais cooperativa, vamos dizer assim. Não tem essa coisa de você não falar oi pro seu vizinho que tem aqui. Aham. Aqui, às vezes, as pessoas estão morando num prédio que mal conhece o Mal vizinho que está conhece, na exatamente. porta, né? Lá não tem isso, as pessoas se conhecem. E as pessoas conversam, as pessoas se encontram. Então, você consegue sentir mais segurança de que nada falta. Nada Nada falta. faltará. Nada falta. A Momô tem uma frase muito boa que virou um mantra entre as amigas, que é: tudo que a gente precisa nasce no nosso jardim. Ah, Essa frase não é minha, mas eu que propaguei. Ela trouxe na isso pra nossa- gente, e aí depois eu inventei um complemento, que era: e se não tem no seu jardim, vai ter na do seu vizinho. É ótimo. E é a uma gente- forma diferente de olhar pro jardim do e a- vizinho, né? Que A costumam gente, olhar. exatamente. É. A gente olha com muita abundância É. pra tudo. É. Que não é isso, não vai faltar, tem com quem contar, tem apoio. Então, essa sensação de que nada vai faltar foi me ajudando a lidar com esses desapegos, com esses medos que eu tinha de, tá bom, como vai fazer, né? Aí se eu ficar, outra coisa que eu me desapeguei, nossa, e se eu ficar doente aqui? Tem um postinho na cidade, um postinho... Lá em São Francisco. tem que um descer postinho de tudo. saúde, de assistência pública. Tipo, a gente está acostumado aqui, qualquer coisa vai para o hospital, vai para o médico, vai para isso, vai para aquilo. Não, se te acontecer alguma coisa, você tem um postinho que tem um atendimento ótimo. Porque a cidade é pequena e os médicos são ótimos. Eu nunca precisei, eu tô lá há 2 anos e meio, nunca precisei ir para o médico. E acho que uma dessas coisas dos ganhos que eu tô lá, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque mudou minha qualidade de vida, Isso, né? isso que eu tava pensando. A sua saúde deve A saúde, assim, eu não fiquei mais doente. ter. Olha, É muito raro eu ficar doente. Quando eu fico doente é porque eu estou enfrentando algum movimento de desapego, de medo, assim. olha que loucura, né? Aí eu falo, nossa, isso aqui pegou, daí me dá dor na lombar. Quando eu tenho medo, eu tenho dor na lombar. Você vai aprendendo a se conectar mais com o seu corpo, mas não nesse lugar onde eu preciso de um remédio para me curar. Porque eu confio que eu estou passando um processo. Como um mensageiro, né? Exatamente. Então, acho que eu me desapeguei muito dessa história do medo da doença. A qualidade de vida melhorou, então a minha alimentação melhorou muito. Seu né? sono. O sono, então, nem se fala. Naquele silêncio gostoso. Eu estava, inclusive, passando por um momento aqui de pré-menopausa, onde eu estava com muita insônia. E eu estava sofrendo muito com isso. É mesmo? Dormia Acabou. 4 horas por noite, assim. 1 ano dormindo 4 horas por noite. Nossa. E fazendo vários tratamentos para entender o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, além de eu ter descoberto uma médica maravilhosa que trabalha com medicina Ayurveda e Lá em começou São a me... Francisco. Não, aqui em São Paulo. Tá. Mas começou a me dar
recursos na própria alimentação, onde eu iria regular os meus hormônios novamente de forma natural com a alimentação, eu fui para um lugar onde é um silêncio profundo. E aquilo mudou meu ritmo. Depois eu percebi também que eu estava dormindo pouco porque tem uma ansiedade, tenho um medo. Então, isso tudo eu fui me desapegando. A qualidade de vida melhorou muito. Fora os insights que a gente vai tendo, né? De prestar atenção como a gente vive. Qual é a coerência do que eu desejo viver e do que eu estou vivendo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito lá, eu comecei a prestar atenção na quantidade de lixo que eu gerava. Inclusive porque lá onde a gente mora, a gente precisa recolher o nosso lixo e descer, botar na estrada o lixo reciclado, o lixo orgânico. Eu já fazia isso aqui em São Paulo, de separar o lixo, mas eu nunca tinha conseguido ter tanta presença nessa quantidade de lixo gerada. E aí você começa a tentar mudar isso. Tipo, eu quero contribuir mais com o planeta. Eu estou na natureza. O que eu estou jogando na natureza? Tentando usar um pouco mais de produtos naturais. E isso é um processo em etapas. Não é uma coisa que a gente vai chegar lá e vai, tudo mudar. Sim, sim. Tanto é que toda hora a gente fala, vamos melhorar a alimentação, vamos melhorar a qualidade dos produtos que a gente usa, desde cosmético até produtos de limpeza, porque a gente não quer a gente não quer agredir a natureza. Sim, lá a gente está muito próxima a isso, né? Se sente bem o estar no sistema, é tudo uma coisa só, né? Você, o rio, a cachoeira, as árvores, a gente né? percebe que a gente jogar lixo onde você toma banho. É o famoso não existe o fora, né? Não existe o fora, isso. Vai jogar lixo fora, não, que fora, né? Que fora, não tem, né? Que na cidade a gente fora, né? A gente põe no lixo lá, do prédio que desce, sei lá. Não, tem a impressão que é fora, né? Então, tem a impressão que é fora, de certa forma é fora porque você não tá vendo. Eu fico pensando assim, quantas crianças devem achar que leite vem em caixa, que, né? Não tem noção que sai de um bicho, né? E eu acho que aqui tem um pensamento muito automático, né? Um sentir muito automático também. Parece assim, tudo bem eu botar o lixo aqui na lixeira do meu prédio, alguém vai levar isso para mim. É isso. E aí você se livra daquilo. E aí não vem uma consciência do quanto eu tô gerando, o que vão fazer com aquilo, que alguém vai ter que tratar aquilo que você está gerando, né? Então vem uma consciência muito profunda. Muitos desapegos, então, acho que esses foram alguns que eu lembrei aqui para pontuar. E muitos desafios, né, Paty? Porque morar no meio da floresta, cara, é assim, tem uma hora que, sei lá, acaba a água. Tem que chamar alguém para te ajudar a voltar até a água. Então, como lida quando você não tem as coisas também? E sem desespero, e sem... Seja a internet, seja a água, seja quando acaba a luz, seja a calma que vem na gente de que os processos são muito orgânicos, né?